Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. E hoje vamos falar sobre Shola Ogundana, o Shola Ogundana, a promessa africana que finalmente foi comprada em definitivo pelo Flamengo. Que aqui eu pretendo fazer uma análise de desempenho sobre o atacante nigeriano e os detalhes que convenceram o rubro-negro a comprar o atleta por 2,5 milhões de reais do Remo Stars, clube formador dele da Nigéria. Então, se puder, por favor, deixa o like rapidinho para ajudar o canal, não vai cair o dedo, e porque também ajuda o meu trabalho independente, beleza? Já se inscreveu, deixou a curtida? Então, bora lá! O Shola Ogundana é fruto de uma safra de atacantes nigerianos que historicamente sempre se destacaram no mercado africano. Ele precisou de pelo menos um ano se adaptando ao Flamengo e ao Brasil para realmente atingir o seu nível técnico mais maduro, digamos assim. E aqui precisamos destacar como o processo de evolução do jovem nigeriano na base parece ter sido bem acertado. O primeiro torneio oficial do Shola Ogundana no Flamengo foi uma experiência na Europa com uma viagem para a Copa Atlântico Sub-19 na República Tcheca, ou seja, longe dos gramados brasileiros e importante até para ganhar experiência internacional. Foi lá que ele marcou os 2 primeiros gols pelo Flamengo na base e ganhou ritmo e experiência competitiva no rubro-negro. E como você pode observar aí na sua tela, Shola Ogundana quase sempre jogando como ponta esquerda na base do clube carioca e sempre com muito empenho para estar no momento certo e no setor correto para receber aquele rebote e finalizar. Esse segundo gol pelo torneio Sub-19 já foi contra o Rapid Viena da Áustria, onde o Shola foi muito rápido. Desculpa, eu precisava fazer esse trocadilho, rápido, enfim. Foi muito rápido para vencer a marcação, tá? Só que nesse mesmo torneio, o nigeriano acabou se lesionando e parte dessa lesão ocasionou num outro momento difícil na evolução dentro da base. Ter ficado fora da Copinha 2024. Veja só, o Shola Ogundana tinha um ano para mostrar que o Flamengo deveria comprá-lo do Remo Stars da Nigéria, e no segundo semestre de 2023 ele acaba se lesionando. E aí você imagina como é que fica a mente do palhaço, como já diria o meme. Em 2024, então, ele não vai para a Copa São Paulo Júnior, que é o torneio de maior prestígio da base no Brasil, um trampolim bastante importante para o profissional, né? Primordial para qualquer atleta jovem do Ninho do Urubu. Só que é importante frisar que esse ano seria a etapa final, agora 2024, o último semestre de contrato do Shola Ogundana, e ele aproveitou muito bem. A copinha com os companheiros não veio, mas a presença do Flamengo Sub-20 na Libertadores foi a chance perfeita para ele se desenvolver entre os melhores da categoria. Era uma geração bem interessante. Tanto é que no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, o Shola foi titular e também anotou assistência para um gol na estreia. Ele já começou aquela campanha como titular. Percebam, sempre um atleta que aproveita os flancos e deu uma mentalidade indestrutível para enfrentar qualquer defesa. E esse é um fator chave para definir o tipo de mentalidade de um atleta em formação na base. O Shola é um atacante que não hesita em atacar, tentar algo novo, e assim, ele não se diminui para caber no sistema tático. O Shola Ogundana, ele é fruto também daquele futebol do improviso, do drible e principalmente da ginga, que é justamente a gênese do futebol africano, que tem muito do futebol brasileiro também. Na Libertadores, o atacante foi muito importante no título, puxando sempre a marcação pelos dois lados de campo e fechando o campeonato com um gol na final do torneio mais importante da América Latina, contra o Boca Juniors, e consequentemente sendo campeão da Libertadores pelo Flamengo. Aliás, Libertadores e Brasileirão Sub-20 foram os torneios que fizeram o Shola Ogundana estourar de vez na base rubro-negra. Tem dois lances que me chamaram muita atenção e eu gostaria que vocês avaliassem junto comigo. Primeiro, essa assistência para gol contra o Goiás, partindo em profundidade e com uma facilidade para passar do marcador absurda, e uma característica técnica do nigeriano, né, que faz dele um bom lutador no 1 contra 1 e que me lembra muito o Bruno Henrique. Eu já disse várias vezes como o estilo de jogo e os gestos técnicos do Shola me fazem crer nele como uma opção viável ao Bruno Henrique no elenco profissional, mas isso só o tempo dirá. Mas marquem esse comentário que eu fiz. Outro lance chamativo foi esse contra o Santos na Vila Belmiro, e a velocidade que ele alcança e que faz parecer fácil correr no tempo certo, enquadrar o corpo, dominar com a perna esquerda, que não é a usual dele, e depois finalizar com maestria. Esse é um lance muito interessante para perceber as qualidades técnicas dele, tanto em projeção, mas também em domínio e finalização. O talento do nigeriano sempre foi indiscutível desde o primeiro momento de adaptação no Flamengo, e no último mês de contrato de empréstimo dele
dele no clube, que findava em 31 de julho de 2024, correu a notícia que o nigeriano tinha uma situação difícil e que o Flamengo dificilmente compraria ele, teria outras prioridades na base. Mas aí entra esse cara aí, Filipe Luís, que assumiu o sub-20 do rubro-negro e foi fundamental para a permanência do Chola Ogundana. E vale ressaltar, o nigeriano foi titular com todos os técnicos da base praticamente. E com o Filipe Luís em 2024, nesse momento de reestruturação das categorias de base, mas principalmente de alguns conceitos na formação do clube, o Chola Ogundana ganhou bastante moral no elenco do Brasileirão Sub-20. Até o momento da compra em definitivo pelo Flamengo, o Chola Ogundana disputou 16 jogos na temporada de 2024, todos como titular na base, absolutamente todos. E isso diz muito sobre o potencial do nigeriano e o custo-benefício que ele pode dar em valores de mercado futuramente. Mais importante ainda é destacar o trabalho da scout do Flamengo, com profissionais muito sérios e sensíveis ao futebol africano. Isso foi o principal destaque, porque a busca por talentos na África, iniciada pelo Flamengo há mais de um ano, com viagens a Senegal, se não me engano Angola também, Nigéria, a Copa Africana Sub-20 também, que tinha um olheiro lá, tinha o scout do Flamengo em 2023, ocasionou, por exemplo, na captação do Chola Ogundana, que no caso foi na Europa, num torneio de base, né, pelo Remo Stars, e também de outros jovens africanos que o Flamengo vem captando aí desde o ano passado. Isso é um projeto estruturado com uma filosofia nítida e objetivos claros. É sempre importante a gente perceber isso, por mais que obviamente que o torcedor do Flamengo tenha uma crítica sobre a formação ou a oportunidade que jovens da base têm no Flamengo, mas é importante falar que mesmo assim é um projeto estruturado com profissionais bastante qualificados, e isso para mim fica bastante nítido. Se a diretoria ou o técnico X ou Y escolheu ou não o garoto é outro processo, mas o processo das categorias de base nos últimos anos me parece ser um processo bem interessante. Então, o Chola Ogundana, mesmo se não jogar pelo profissional do Flamengo, o que eu acho difícil não acontecer, já deu certo. Ou seja, existe talento do nigeriano, ele vem se mostrando um dos melhores atacantes sub-20 do rubro-negro e o campo mostra isso. Agora, basta entender os planos do Flamengo para Chola Ogundana, especialmente 2025, se ele será ou não integrado ao profissional ou se ele ainda jogará a próxima Copinha 2025 para confirmar de vez que merece jogar sob um Maracanã lotado de torcedores apaixonados gritando seu nome. O nome de um nigeriano, africano, do país mais africano fora da África, o Brasil. Qual é a sua opinião sobre a compra de Chola Ogundana pelo Flamengo, oficializada agora em 2024? Eu quero muito ler o comentário de vocês no chat e, claro, deixa aquela curtida no vídeo, porque meu trabalho para ter retorno, ele precisa que vocês engajem. Ou seja, só deixando aí uma curtida, comentando e compartilhando com os amigos em grupos do WhatsApp já ajuda bastante, ok? E nunca esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no Brasil, com muito conteúdo também lá no Instagram e no TikTok. Só colocar África Mamba Oficial nas redes sociais que vocês verão análises sobre jogadores, clubes e seleções africanas. Te espero por lá também, beleza? Fé!